Estamos desenvolvendo uma série de mensagens a respeito da família. Família, perdão e graça. O hino que acabamos de ouvir fala de que a sua graça me basta. E, de fato, aquilo que o Senhor Deus coloca diante de nós é por graça, é por misericórdia. E as bênçãos que recebemos em família são também por graça, por misericórdia. Hoje é Dia das Mães e, como dissemos há pouco, Deus se coloca como exemplo até mesmo para o amor de mãe. À guisa de introdução, eu gostaria de citar alguns textos bíblicos que apontam nessa direção, daquilo que Deus tem para nós e Ele se colocando como o modelo de amor para o relacionamento familiar e para a posição das mães. Em Lucas capítulo 13, verso 34, o Senhor Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Deus se coloca naquela condição de que nós temos conhecimento na experiência com as mães, de que gostam de ter os seus filhos perto, de que, quando um filho de repente se ausenta, vai morar fora, vai estudar fora, e a mãe fica chorosa por causa daquela distância, porque o desejo é de tê-los perto, como diz o texto aqui, citado pelo Senhor Jesus. Em Isaías 49, 15, através de Isaías, Deus diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Deus se coloca fazendo a comparação do amor de uma mãe para com o seu filho. E ele faz a pergunta: será que uma mãe se esqueceria do seu filho que carregou no colo? E Deus então se coloca, demonstrando um amor ainda maior, dizendo: ainda que esta se esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro dos Salmos, capítulo 78. Estaremos lendo os versos de 3 a 7. Livro dos Salmos, capítulo 78, versos de 3 a 7. Temos aí um salmo de Asaf. Salmo 78, versos de 3 a 7. E assim lemos: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Vamos orar novamente? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, que demonstra o Teu tão grande amor por nós, e aquilo, Pai, que temos como modelo e exemplo de relacionamentos e particularmente do relacionamento familiar. Pedimos a Tua direção para aquilo em que estaremos meditando nesta hora, que seja dirigido pelo Teu Espírito conforme a Tua vontade, a fim de que cada um possa entender o recado que tens
particularmente a cada um nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como dissemos, Deus se coloca como modelo e exemplo de amor no relacionamento familiar e exemplo de amor até mesmo para o amor de mãe. Foi Deus quem criou a família. Deus já existe em comunidade, porque são Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita harmonia, sendo um, como diz o Senhor Jesus. E o Senhor Deus foi quem criou a família. Quando Ele formou o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois de formar o homem, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Deus é um Deus de relacionamento, e então o homem não poderia viver sem esse relacionamento, tendo sido criado à imagem de Deus. Assim Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Farei uma companheira, uma ajudadora que lhe seja compatível, alguém que esteja em harmonia, em comunhão com ele. Farei alguém então que lhe corresponda, diz o texto na tradução da NVI. Alguém que lhe corresponda. Deus formou então a família e disse ao homem e à mulher: crescei e multiplicai-vos. Foi responsabilidade do homem e da mulher formar família multiplicando-se. Um pouco mais adiante na palavra de Deus, nós vamos encontrar o Senhor Deus dizendo que o ambiente criado por Ele para a família era um ambiente propício ao ensino. Em Deuteronômio capítulo 6, versos de 4 a 7, nós vamos encontrar o Senhor dizendo que o amar a Deus sobre todas as coisas estaria como prioridade na vida do seu povo. E de que aquilo que cada um aprendeu a respeito de Deus, deveria transmitir para os seus filhos, e que deveria aproveitar cada momento. É interessante porque esse texto, ele não diz que o ensino a respeito de Deus seria algo formal, algo que se precisasse ir para determinado lugar e talvez formar uma turma e então aprender a respeito de Deus. Isso é possível, é louvável, mas o que esse texto afirma é de que o ensino a respeito de Deus poderia e deveria acontecer em cada momento da vida. O texto diz que seria ao acordar e ao andar pelo caminho e ao deitar, que em cada oportunidade se pudesse estar transmitindo a respeito da riqueza que é o amor de Deus na nossa vida. Quando isso ficou registrado lá em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos encontrar que o povo de Israel entendeu que ali estava o âmago do que seria servir a Deus. E ali havia ordem para que aquilo fosse ensinado aos filhos, e foi levado tão a sério que até hoje o judeu continua cumprindo ipsilíteres o que está escrito nesse texto. Porque diz que isso seria ombreira nos teus braços, que isso deveria estar sobre a testa, que isso deveria estar nos portais das casas. E os judeus até hoje pegam esses versículos de Deuteronômio 6, acondicionam numa caixinha e amarram no braço e amarram na testa e colocam em um invólucro que fica preso no portal da porta de casa, na entrada de casa, de tal maneira que aquilo esteja sendo cumprido. Mas o propósito que Deus tem, acima desse literalismo, é que
o amor a Deus possa estar sendo transmitido de coração. Aí nós encontramos esse texto aqui, onde Asaf transforma em hino aquilo que estava já escrito lá em Deuteronômio. Esse Salmo, capítulo 78, ele vai registrar uma canção, e a gente sabe que o livro dos Salmos era o livro cantado na adoração a Deus. E Davi, quando fez toda a programação de culto, quando ele estabeleceu normas, quando ele dividiu as responsabilidades no templo, ele solicitou que Asaf estivesse liderando o louvor, a adoração, salmos de louvor ao Senhor. Asaf então compõe este salmo e deixando claro que o propósito continuava o mesmo. O propósito de que a família continuasse a ser um ambiente de ensino a respeito do amor de Deus. A necessidade de que a família esteja envolvida nisso é porque a mensagem do Evangelho, ela é passada de geração a geração. E se nós não estivermos transmitindo para os nossos filhos, eles vão crescer sem entender esse amor de Deus. E é possível que falte uma geração. E se faltar uma geração, o que é que acontecerá com a mensagem do Evangelho? Se faltar uma geração, a mensagem do Evangelho foi entregue para que seja retransmitida até os confins da terra. Isso vem sendo feito nos últimos 2000 anos, com o envolvimento de cada um que pôde, aquilo que recebeu, conseguir transmitir para outros. O que é que Asaf então destaca aqui? Ele diz que aquilo que os nossos pais nos contaram, que o que deve ser transmitido é aquilo que os pais contaram, e ele vai mencionar os louváveis feitos do Senhor. O povo de Israel tinha na sua história tudo aquilo que Deus havia feito, desde a libertação do cativeiro no Egito, tudo aquilo que Deus demonstrou do seu poder, das maravilhas que fez, é a expressão usada por Asaf aqui nesse texto. E então havia um histórico do agir de Deus no meio do seu povo. E aí a gente pergunta, e o nosso histórico do agir de Deus? Como está a experiência de cada um de nós com Deus? O que é que temos vivenciado ao estudar a palavra, ao meditar nessa palavra, ao ver o agir de Deus na nossa vida, o cumprimento da sua palavra na nossa vida, de tal maneira que possamos contar o que os nossos pais contaram, mas possamos contar aquilo que nós também vivenciamos. E o texto diz: não esconderemos aos nossos filhos. Como é que nós podemos esconder dos filhos a herança que trazemos do conhecimento de Deus? Nós podemos esconder quando não valorizamos essa herança. Nós podemos esconder quando a nossa vida termina tomando o rumo, aquele rumo que nós mesmos traçamos para ela. Quando achamos que a gente talvez não precise de tanto envolvimento com as coisas de Deus. E os nossos filhos, de repente, começam a perder um pouco o interesse pelas coisas de Deus, por não verem esse interesse na nossa própria vida. De que forma é que Deus tem tido prioridade no nosso viver, na maneira como nos aprofundamos na palavra, como dedicamos um tempo à oração, quando transmitimos aos filhos desse jeito que Moisés registra lá no Deuteronômio, ao acordar de manhã, ao deitar, ao andar pelo caminho, poder mostrar as grandezas de Deus, o quanto Deus nos ama.
de tal forma que a nova geração venha a aprender. E então deixamos de valorizar, deixamos de falar, e a boca fala aquilo de que o coração está cheio. E quando o nosso coração está cheio de gratidão a Deus por quem Ele é, o que Ele tem feito por nós, isso vai transbordar para os nossos lábios. Deixamos de valorizar, deixamos de falar, deixamos de dar o exemplo. Deixamos de demonstrar com as nossas ações que esse valor está presente na nossa vida. E Asaf então continua dizendo: contaremos à próxima geração. E se Asaf na sua geração tinha todo esse histórico a respeito de Deus, aí nós pensamos no nosso tempo, na era cristã. Se Asaf tinha razão de louvar a Deus pelos seus feitos, ainda mais quando nós temos conhecimento do que Cristo fez por nós. Quando temos o conhecimento da sua demonstração de amor ao ponto de entregar a si mesmo por nós, para o nosso perdão, salvação, vida em abundância. E ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E nós muitas vezes nos contentamos com a nossa vida, vamos colocar assim, normal. Nós nos contentamos em simplesmente viver para cumprir os nossos propósitos profissionais, os nossos propósitos em relação a patrimônio, e vivemos a vida como se a presença de Deus não fizesse diferença. Quando isso acontece, a gente está vivendo uma vida que não valoriza o conhecimento do amor de Deus. E aí o apóstolo Paulo nos faz o desafio de conhecer esse amor. E ele vai dizer: a fim de poderdes compreender o comprimento e a largura e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Já temos apresentado o significado de cada uma dessas dimensões do amor de Deus. Qual é o comprimento do amor de Deus? Ele é suficiente para toda a eternidade. O amor de Deus se estende por toda a eternidade. Qual é a largura do amor de Deus? Tem largura suficiente para acolher a todas as pessoas do mundo. Cristo morreu de braços abertos, demonstrando a disposição de a todos receber para si mesmo. A largura do amor de Deus é suficiente para abraçar a todas as pessoas do mundo. A altura do amor de Deus, suficiente para trazer a Jesus do céu à terra. E a profundidade do amor de Deus, ao ponto de Jesus poder entregar a própria vida por nós, no nosso lugar. Asaf sabia apenas que o Messias havia de vir. Não sabia exatamente qual seria a missão do Messias. Mas nós temos todo esse histórico. Nós temos esse conhecimento de que Cristo veio para a nossa salvação. Temos o conhecimento de que Cristo veio não simplesmente para restaurar o reino ao povo de Israel, um reino político, um reino humano, um reino geográfico. Ele veio para restaurar o reino espiritual, que está presente em cada coração, que está presente em cada um de nós. E então Cristo veio para que este reino pudesse estar imerso nesse amor, que pudesse estar imerso nesse cuidado dele. E o desejo de Deus é que isso alcance a todas as pessoas do mundo. E a gente fica pensando então naquelas pessoas que estão bem distantes e que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E Deus tem nos mandado também compartilhar esta mensagem de amor para com as pessoas que estão distantes. Por isso investimos na obra missionária.
A obra missionária aqui no estado, a obra missionária em todo o Brasil, a obra missionária no mundo. Mas Deus tem nos dado também o campo missionário que está dentro da nossa casa. O campo missionário que está nos nossos relacionamentos familiares. De repente, pode não ser diretamente os nossos filhos, mas podem ser irmãos, podem ser sobrinhos, podem ser pais, podem ser avós, que precisam conhecer esse amor de Deus. E o texto que nós lemos mostra que a família é um ambiente em que podemos compartilhar esse amor de Deus. Sendo que também a família é um ambiente onde muitas vezes compartilhar esse amor é um tanto quanto difícil, complicado. Porque em família nós somos quem somos. A gente, do lado de fora, até consegue manter as aparências. Mas em família, nós muitas vezes revelamos um lado que nem todo mundo vê. E em família, por causa dessa transparência, muitas vezes a gente é mais duro com os nossos familiares do que a gente seria com quem não é nosso familiar. Irmão tratando com irmão. Parentes, então, que se conhecem e às vezes a verdade é dita de uma forma mais dura. E quando a gente ouve aquilo de forma mais dura, a gente é levado também a devolver da mesma forma. E de repente o ambiente familiar termina não vivenciando esse amor de Deus. O ambiente familiar termina permitindo que haja desavença. E aí a gente volta para o texto. E o texto diz que aquilo que nós aprendemos, nós transmitiremos também à geração seguinte. E o texto diz, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. O propósito de Deus é que o ambiente familiar seja um ambiente propício para que a mensagem do Evangelho esteja sendo transmitida, multiplicada, de tal maneira que aquilo que conseguimos transmitir seja aprendido, e aprendido de uma forma a ser retransmitido para outros. E aí, para isso, alguém pode dizer, pastor, mas nesse ambiente onde às vezes a desavença, né, a discórdia, uma briga, alguma coisa assim, e vale a pena abrir aqui o parênteses para incluir dentro desse contexto, incluir neste contexto o WhatsApp. E aí no WhatsApp as pessoas começam a se comunicar e alguém diz alguma coisa e alguém vai e contesta, e a partir daquela contestação às vezes é criada uma celeuma. Se alguma coisa precisa ser resolvida, não resolva pelo WhatsApp, resolva diretamente. Porque no que está escrito a gente não tem condição de entender a forma como aquilo está sendo dito. Quando a gente fala pessoalmente, a nossa expressão, a nossa maneira de dizer, se nós estamos dizendo num tom ameno, ou se nós estamos falando num tom mais ríspido, tudo isso fica notório. Mas naquilo que a gente escreve não há essa possibilidade. E a outra pessoa vai ver aquela expressão do jeito que ela ache que está sendo dita. E aquilo que foi dito de uma maneira bem simples, aquilo que foi dito, às vezes, sem nenhuma intenção de machucar, é lido do outro lado como algo que vem recheado de rancor, de ira, e as situações podem ir se complicando. Recentemente, uma grande revista de grande circulação
no país trouxe matéria a esse respeito e mostrando como em família, ou às vezes no condomínio, ou às vezes as mães de criança na escola, e de repente mostrou alguns exemplos de dissensões que foram criadas porque foi utilizado esse meio escrito, ao invés de tudo ser resolvido face a face, em viva voz, pelo menos ligando e falando: olha, não foi bem isso que eu quis dizer, o que eu quis dizer foi assim, assim e assim, e a situação pode vir a ser contornada. Então vale a pena abrir esse parênteses, né, para ressaltar que o WhatsApp pode ser uma ferramenta muito boa, uma ferramenta de boa comunicação, uma ferramenta de manter a família ligada, unida. Na família dos meus pais, estendida, né, nas suas ramificações, a gente tem mantido contato com parentes que a gente não via há muito tempo, e a gente tem acompanhado o que tem acontecido de bênção na vida de cada um. É muito positivo, é bastante positivo, mas de repente, se alguma faísca for solta, pode surgir uma dificuldade. A família é ambiente onde a demonstração do amor de Deus deve estar presente. E mesmo quando nós recebemos então uma alfinetada, às vezes quando alguém nessa transparência familiar diz alguma coisa que nos machuca, é o momento principal em que precisamos então demonstrar esse amor. É o momento principal em que precisamos vivenciar esse ambiente de perdão e graça, sabendo que Deus nos oferece um perdão infinitamente maior do que aquele que a gente é levado a oferecer. E se a palavra de Deus apresenta a necessidade do perdão, o apóstolo Pedro já colocou a situação dessa forma: se o meu irmão pecar contra mim, se o meu irmão me machucar e ele vier pedir perdão, até quantas vezes eu devo perdoar esse irmão? Até 7 vezes. E aí Jesus Cristo responde: não até 7, mas até 70 vezes 7. A palavra de Pedro está dentro do contexto familiar. É claro que essa palavra irmão pode estar se referindo a irmão no sentido de alguém que é da minha mesma nacionalidade, alguém que convive comigo e, portanto, chamado de irmão. Mas o ambiente familiar, ele é propício a que perdão e graça possam ser vivenciados de tal maneira que eles possam ser transmitidos, que eles possam ser valorizados, e sendo valorizados, a prática desse perdão, a prática dessa graça, a prática desse amor de Deus, estará fazendo com que aquilo que vivenciamos seja repetido nas gerações futuras. E então, se o nosso coração está no servir ao Senhor, se o nosso coração está dedicado a ter sempre um tempo especial para aprender de Deus, para colocar em prática a palavra de Deus, para compartilhar daquilo que aprendemos na sua palavra, para servir da maneira como Deus nos fez, então, dentro de casa, esse exemplo vai ser visto e repetido. Lembro daquela avó que andando com o neto no carro, e aí de repente o carro da frente estava muito lento, e o netinho pequenininho de seus 3, 4, 5 anos, e aí o netinho disse: sai da frente, cacaúga. E aquela avó notou que aquela era a frase que ela própria utilizava para com o carro que vai devagar na frente.
E o netinho então repetiu exatamente aquilo que a avó praticava. E isso aí a gente simplesmente cai na risada, né? Mas em quantas coisas que nós agimos de determinada forma, queremos que filhos e netos aprendam da maneira como a gente ensina de fala, mas o nosso exemplo precisa estar de acordo com aquilo que nós ensinamos. Nós temos então o exemplo de amor de Deus, daquilo que Jesus fez por nós, em nosso lugar. Mas o conselho que foi dado lá em Deuteronômio 6, ele permanece. Ele permanece para que possamos estar vivenciando isso a cada dia. Que possamos estar aproveitando as oportunidades de mostrar o amor de Deus, o poder de Deus, até mesmo naquilo que a gente vê, até mesmo naquilo que a natureza apresenta a nós, e podermos evidenciar para os filhos, para os netos: olha que beleza que Deus faz para a gente, olha como Deus teve cuidado, e Deus nos deu olhos que podem admirar o belo, admirar a beleza de um nascer do sol, de um pôr de sol, e a beleza de uma cachoeira, a beleza do mar. Quando a gente vem numa estrada e de repente vislumbra o oceano, é uma visão extraordinária. E Deus nos deu olhos que se agradam do belo. Deus fez, faz e sempre fará o melhor para nós. E as pessoas que estão junto conosco precisam notar o poder de Deus, o amor de Deus, e principalmente esse amor revelado em Jesus Cristo. O que é que precisamos fazer em família? Aproveitar as oportunidades. A oportunidade de convivência que nós temos, para dedicar um tempo para a leitura da palavra, e dentro da família, os membros da família vão ver o nosso interesse no estudo da palavra, em comentar a respeito daquilo que aprendemos da parte de Deus, e aquilo vai ser lição para o resto da vida. Em priorizar as coisas de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Aproveitar as oportunidades de compartilhar aquilo que aprendemos a respeito de Deus e do seu amor, na certeza de que as oportunidades não voltam. Uma oportunidade que a gente perde, ela não volta mais nunca. Você pode ter a sorte de ter uma segunda oportunidade, mas aquela primeira foi perdida. E então, o apóstolo Paulo vai nos trazer essa ordem: aproveitai as oportunidades. As oportunidades de compartilhar o amor de Deus. É esse o contexto em que ele vai dizer isso, lá em Colossenses capítulo 4. As oportunidades vêm uma vez só na vida, a vida é uma só, e a vida dos nossos filhos, dos nossos parentes também é uma só, e é preciso que eles conheçam o amor de Deus, e nós temos recebido de Deus a bênção de conhecer esse amor, nós temos recebido de Deus a responsabilidade de compartilhar esse amor. E então, nesse dia em que lembramos a respeito do amor das mães, do cuidado que elas têm conosco, quando fazemos uma homenagem para elas, reconhecendo a riqueza que é estarmos mergulhados nesse amor, termos podido crescer debaixo desse amor, desse cuidado, que o amor de Deus, o fato de podermos estar mergulhados nesse amor de Deus, mesmo nós não merecendo, mesmo a nossa vida não fazendo jus a que pudéssemos receber desse amor, mas perdão e graça
que recebemos, que isso possa estar evidenciado em tudo aquilo que fazemos. A maior prova do amor de Deus foi Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar. Ele levou sobre si a condenação que era nossa, para nos oferecer o perdão, para nos oferecer a segurança de vida eterna, para nos oferecer a possibilidade de saber que, ao terminarem os nossos dias aqui, estaremos com Ele para sempre. Não por merecimento nosso, mas por graça. Não porque nós tivéssemos agido da maneira melhor possível e por isso tivéssemos algo que fosse do nosso direito, mas foi direito de Jesus Cristo e Ele faz a troca conosco. Ele levou sobre si a nossa condenação e nos dá o direito dele de vida eterna, para que nós pudéssemos estar restaurados à presença de Deus, para que nós pudéssemos ter essa certeza, para que nós pudéssemos compartilhar com outros essa mesma certeza. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você entrou aqui nesta noite ainda sem ter certeza, segurança de sua salvação, de vida eterna. Saiba que o amor de Deus, a graça, o perdão, alcançam a cada um de nós. Cristo fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos ter seu perdão, pudéssemos ter certeza de vida eterna, porque Ele pagou o preço na cruz. Se você não tinha essa certeza, você pode ter no momento em que você entregar sua vida nas mãos de Jesus. No momento em que você receber ao Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, reconhecendo que aquilo que Ele fez na cruz em seu lugar foi o necessário para lhe oferecer o perdão. E aí você pode dizer para Jesus: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Sim, Jesus, eu entendo que o Teu sacrifício na cruz foi no meu lugar, para perdão dos meus pecados. Eu recebo esse perdão, eu recebo a Ti como meu Senhor e Salvador. E cada um de nós que já recebeu a Jesus como Salvador, de que forma temos valorizado no nosso viver o conhecimento desse amor? De que forma temos vivenciado esse amor, e particularmente no seio da família, de tal maneira que os filhos, netos, demais parentes estejam aprendendo a respeito do amor de Deus, na maneira como temos vivenciado esse amor, essa graça, esse perdão. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra que nos traz a demonstração do Teu tão grande amor, Pai. Louvamos o Teu nome pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, pagando o preço que era nosso, para que pudéssemos receber perdão de graça por meio da fé, como afirma a Tua palavra. E nesse instante, Senhor, se alguém aqui que ainda não conhecia Jesus como seu Salvador pessoal, mas que nesta hora sente o desejo dessa entrega, que o Teu Espírito esteja confirmando em cada coração, que o Teu Espírito esteja revelando esta necessidade de entrega, de receber a Jesus como Salvador e Senhor, o único que sofreu no nosso lugar para a nossa salvação.
Assim, Pai, que o Teu Espírito esteja falando a cada coração e continua a falar a cada um de nós, para que naquilo em que precisamos da Tua intervenção na nossa vida, de tal maneira que estejamos vivenciando esse Teu amor para com aqueles que estão próximos a nós, aqueles que são nossos familiares, aqueles que são parte do nosso círculo de amigos mais chegados, que a todos possamos estar testemunhando desse amor, demonstrando esse amor, e que tudo seja feito para a Tua honra e Tua glória. Continua a falar a cada um de nós ao longo desta semana, leva-nos em paz aos nossos lares, e que possamos ter ricas experiências de aprender de Ti na Tua palavra. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém.